Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo a resenha desse livro aqui, Desaparecidas de Tess Gerritsen. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele e ative as notificações. E compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Antes de eu começar a fazer a resenha desse livro, eu só tenho que dizer que, como ele foi publicado no ano de 2009, eu vou acabar dando alguns spoilers. Mas quando chegar na parte dos spoilers, eu aviso, ok? Aqui nessa história, a nossa protagonista, Mila, que ela é uma garota de 17 anos, ela irá contar que como o grande sonho dela virou pesadelo. Que aqui ela vai falar que dentro de uma agência de emprego, ela e mais 6 meninas foram selecionadas para trabalhar em um lugar nos Estados Unidos, que ia ser uma grande oportunidade de vida para elas. Então elas embarcam nessa chance para melhorar a vida delas, né? E aqui no caminho, que elas estão na fronteira para entrar nos Estados Unidos, a maldade humana invade o caminho delas. E nessa parte, a história já pula para a doutora Maura Isley, que é a nossa patologista, uma médica legista, e que ela está na hora fazendo uns relatórios. Nisso que ela está fazendo os relatórios, ela escuta um barulho vindo dentro de uma das geladeiras, onde se encontram os copos que ela vai mexer no dia seguinte. Então ela, quando vai averiguar de onde está vindo o barulho, e quando ela chega na última geladeira e que ela abre aquele saco, ela vê que nessa hora uma mulher bonitona abre os olhos e isso assusta ela, e tanto que ela até meio que se sente culpada, porque se ela tivesse esperado para mexer nela no dia seguinte, ela poderia estar morta, né? Porque ela estava dentro de uma geladeira. Então nisso ela já chama a ambulância, eles levam para o hospital. E no hospital essa moça ela acorda novamente e quando a moça acaba atacando as pessoas que estão ali, ela está muito agitada, desesperada, agressiva, que até o segurança dali surge para segurar a moça, para ajudar a médica a aplicar uma injeção para acalmar ela. E nisso a moça pega a arma do segurança e mata ele. E nesse meio tempo a Maura consegue injetar um tranquilizante na moça. Aí nisso a Maura, eles ficam tão passados e ela pega o prontuário médico da moça e ela descobre que essa moça ela foi achada dentro de um rio, boiando. Aí nisso, nesse meio tempo também, no dia seguinte, a Jane, que é uma policial, que é a nossa outra protagonista, ela dá entrada no hospital porque ela tá grávida, então ela tá para ter o bebê. E nesse meio tempo, essa moça ela acorda e faz todo mundo que está ali de reféns. E nisso a história pula para Mila novamente. E ali a Mila ela nos conta que a mãe, que é a mulher que foi designada para cuidar dela e mais das outras 6 meninas, ela está indo no quarto delas porque elas vão entreter uns clientes em um iate de luxo. Então aqui a gente já descobre para que trabalho era esse que elas foram selecionadas. E nisso a história já volta para Maura, quando ela descobre que aquela moça fez várias pessoas em reféns, inclusive a Jane. Aparece aqui também o Daniel, que é o marido da Jane. Eles estão montando uma equipe para tentar resgatar os reféns. O FBI também se envolve na parada, então eles estão fazendo um bloqueio ali no hospital para ninguém ultrapassar, nem os jornalistas, né? E eles vão, quando eles estão prestes a acotar a transmissão de celulares, eles veem que tem um celular funcionando dentro do hospital e que esse celular está falando com um dos repórteres em uma TV local. E quando eles entram nessa TV local, eles veem que a transmissão está sendo feita dentro do hospital e que a sequestradora está falando, a sorte está lançada. Então eles não entendem o que isso quer dizer. E nesse momento, os seguranças ali no pátio, os policiais estão alvoroçados porque um homem conseguiu quebrar o bloqueio e entrou no hospital, horas depois, quando a moça deu essa transmissão. Então eles ficam tão preocupados, porque eles estão preocupados, será que é inimigo? Será que algum corpaça? Ou é alguém que está tentando eliminar, dando uma de herói, sabe? E nisso a história parte de novo para Mila
E lá ela nos conta que teve um novo carregamento de meninas que chegou para morar nessa casa, e dentre dessas meninas há uma menina, uma criança de 12 a 13 anos, miúda assim, que você nem pensa que tem 12 anos, parece que ela tem menos. E nisso à noite chega um carro e o homem ele quer ter entretenimento com a mais nova da casa. Então essa mãe vai no quarto delas e pega essa menina de 12 anos. Então aqui a gente já sabe o que está para acontecer. Tanto que no dia seguinte essa menina não é mais vista. E essa mãe dá uma que ela não deu certo para o serviço e enviaram ela de volta para a Rússia. E aqui a Olena, que é outra menina mais antiga da casa também, ela conta para Mila que isso é mentira, porque dali ou você sai morta ou você morre dali mesmo, morre dentro da casa. Você nunca volta para tua casa. Então, que até a mãe, ela já foi uma delas, mas como ela envelheceu e engordou, puseram ela como a nossa cafetina. É o que a Olena conta para Mila. E nisso, elas voltam a história para o hospital onde está a Maura, onde está a Jane e tudo. E ali, um dos sequestradores liga para o Daniel, que é o marido da Jane, e fala que eles estão dispostos a fazer uma barganha. A barganha seria o quê? Deles soltarem 2 reféns, mas em troca eles querem um repórter e um cameraman para eles poderem contar uma história que acontece há anos nos Estados Unidos e que ninguém sabe. Isso que só assim para eles libertarem os reféns. O Daniel, como os outros policiais, eles falam, liberte todos e a gente senta para conversar. E eles falam, não, porque a gente tem provas do que está acontecendo e já tentaram nos matar antes. Então, o Daniel, ele vai tentar ver se consegue essa barganha. E nisso que eles estão nessas tramóias de tentar fazer essa barganha, a história já pula para Mila de novo. E nessa cena da Mila, ela e a Olena, elas estão no sótão, que é o único lugar que elas conseguem ficar em paz. E ali tem uma entrada que dá pro terraço, que lá não tem como elas pularem, porque se elas pularem é morte na certa, porque a casa inteira ela é toda de grades. E esse lugar onde elas estão é o único lugar que não tem grades por motivos óbvios. E elas ali estão conversando, estão tentando papear para passar a noite, quando elas vê um carro chegando e 2 homens saindo dele. Eles batem na porta e nisso a mãe vai atender a porta quando elas escutam um baque forte e a mãe gritando. E um arrasta-pé aqui, arrasta-pé dali, elas escutam tiros vindo de dentro da casa. E muito barulheta, muitos gritos que a própria autora fala, a própria Mila fala que é de gelar os ossos. E elas vê, a única coisa que elas conseguem entender desse furdúncio é um dos caras perguntando para a mãe. Tinha mais 2 putas, que é a forma como os caras falavam das moças. E a mãe fala que estão na casa. Então elas escutam eles procurando por elas. E eles não acham, aí começa mais pauladas que elas escutam, né? Início um silêncio ensurdecedor que elas acham, será que eles foram embora? E nisso elas escutam a porta da frente se abrindo e os caras indo embora. E elas esperam mais 10 minutos para poderem descer. Nisso que elas descem, elas verem a carnificina que está ali. E elas ficam amedrontadas, elas veem que a porta da frente está aberta. Então a Olena, ela sugere, vamos no quarto da mãe, vamos pegar algum dinheiro e nós vamos fugir daqui. E é o que elas fazem isso. Nisso, a gente volta de novo para a história no hospital. E ali, gente, o Daniel chega um arquivo nas mãos dele, onde que ele descobre que teve uma carnificina em um local lá, que dava 1 hora de viagem, e que onde 5 meninas foram mortas. Então aqui, gente, eu já vou falar, já vou dar o spoiler do livro, tá? Então, se vocês chegaram até aqui e não querem escutar do spoiler, eu já agradeço por vocês terem ficado e até a semana que vem. E aqueles que querem saber do spoiler, eu vou falar muita coisa aqui no livro, tá, gente?
Uma delas, que eu vou começar no início quando a Mila, ela está contando dessa viagem de carro e na parada, o horror aparece no caminho delas, aqui a gente já sente uma tensão na história, porque já a Tess, ela tem uma escrita tão boa que ela consegue passar pra gente a tensão dos personagens. Então aqui a gente já teme por essas meninas. Então, quando chega na parte do hospital, que tá aquela moça que foi achada no rio ali, na primeira instância a gente não sabe, mas o que essa moça que foi achada ali tem a ver com essa Mila? E no decorrer da história a gente vai fazendo as ligações, que essa moça é a Olena que estava junto com a Mila na casa. E ali a gente já descobre que o plot twist da história é o tráfico humano, precisamente de mulheres para fins sexuais. Então aqui na história, quando aparece a cena da menina de 12 anos e que no dia seguinte ela desaparece, a gente já mata a charada e já sabe que ela morreu na hora do ato. Tanto é que a mãe, na hora, essa moça que é a cafetina delas, quando o cliente vai embora, ela sobe apressada, entra no quarto onde estava a criança e ela fica uns 5 minutos em silêncio, ela desce correndo, gritando, e no dia seguinte ela vem com aquela desculpa que a menina foi mandada embora, né? E a Olena, ela própria fala que isso é mentira, que aqui a gente nunca sai viva daqui. Que é até quando você ficar incapaz de entreter os homens e tudo. Ou você morre disso, ou eles te matam. Então aqui, gente, nessa história toda das coisas que vai acontecendo, quando elas conseguem a liberdade, quando elas saem do teto e vai para casa, que elas vê, poxa, as outras meninas que estavam com elas foram mortas, até a mãe ela foi amarrada numa cadeira, ela sofreu uma tortura ali bem severa, que aqui a Tess ela descreve tudo nos mínimos detalhes. Então aqui quando a gente vai entender que aquele relatório que o Daniel recebeu é dessa carnificina. Então, isso ocorreu há 5 meses antes da Olena aparecer no rio boiando. Então, e esse cara, quem é esse cara que entrou no hospital? Então, aqui a gente também descobre que ele está ali, que ele conseguiu salvar essas duas moças. E a gente fica com o coração na mão, de dó, porque as outras não tiveram a mesma sorte que a Mila e a Olena. E aqui no livro, gente, eu vou parar por aqui para não dar mais spoiler ainda. Mas esse é um daqueles livros que todo mundo deveria ler pela carga emocional que ela traz. Porque é uma história que, até nos dias atuais, tem muito de tráfico sexual de mulheres. Quantas mulheres que são sequestradas, que acham que vão para tal país para trabalhar, para ser até modelo, vão trabalhar ou de outro serviço e de repente elas estão nesses fins sexuais. Tem vários relatos no G1, por exemplo, de moça até do Brasil que sofreu esse tráfico sexual e elas conseguiram escapar ali no G1. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver muitos relatos dessas moças. Fizeram até um documentário também que se acha no próprio YouTube também. E também, gente, tem um filme com o Liam Neeson que é Busca Implacável. Nesse filme, a filha dele, ela viaja para o exterior e ali ela com a amiga conhece um rapaz e que ele sequestra as duas para fins sexuais, para o tráfico humano. Então o Liam Neeson no filme, ele vai tentar resgatar a filha dele. Então ali numa parte ali, ele vai achar um container e nesse container tem várias divisórias com moças tudo drogadas, que foram drogadas para se prostituir, para ficarem mais calmas na hora do programa. É um filme muito bom, gente, mas também muito pesado. Que lida com esse tema de tráfico sexual também. Tem um outro livro que eu li anos atrás que se chama O Jardim das Borboletas, que até vou deixar a capa do livro aqui, que vocês acham no Kindle Unlimited de graça para ler. E nesse livro é um milionário que sequestra várias moças e eles põem essas moças no jardim da casa dele, onde só ele tem acesso, nem a esposa e nem o filho tem.
um dos filhos chega a ter acesso, né? Mas é só ele que tem contato com as moças e cada moça que ele tem contato, ele desenha uma borboleta nas costas dela. Isso também vai lidar com esse tema de tráfico sexual também. Esse livro, gente, é maravilhoso. Foi o primeiro livro dela que eu tive contato, né? Aí eu me apaixonei pela escrita. É uma releitura que eu fiz desse livro aqui. Eu espero que vocês leiam esse livro. Tem muitos canais que não gostam desse livro, mas esse é, como eu falei, é um daqueles livros que todo mundo deveria ler, gente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá aquele joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau.